verdade existe? Será que cada um tem de fato uma verdade? Será que podemos dizer que o que é verdade para mim não é verdade para você? Pois bem, vamos falar sobre opiniões e cognição social. Vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma viagem sobre a cognição humana. Sou o professor Diogo e vamos juntos agora mergulhar sobre o universo das opiniões, da cognição social e das crenças. Já tendo entendido a importância de estudar a cognição social, tendo entendido que é possível estudarmos a cognição social, vamos agora nos ater sobre as opiniões públicas, sobre as crenças e sobre o que é verdade. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que sim, a verdade existe. Pois é, se a verdade não existisse, eu faria questão, inclusive, de nem levantar da minha cama. Porque se a verdade não existe, não tem para que a gente viver, não tem para que a gente estudar, porque não existe a verdade. Mas, como a verdade existe, eu vou sempre em busca dela. A única diferença é que nós não podemos dizer que nós detemos essa verdade, mas a verdade necessariamente existe. Assim como a verdade absoluta, ela existe. Não quero dizer com isso que alguém a detém. Agora, que existem opiniões que elas podem ser contraditórias e não revelar a verdade, isso também é possível, mas isso está no campo das opiniões. Lembrando o que nós falamos de Aristóteles, temos aí um grande problema. Pessoas que, ao invés de dizer que existem a verdade, ou que a verdade existe, elas preferem chamar as suas opiniões de verdade, tratando-se apenas de uma mera vaidade. Sim, quando nós dizemos que a verdade de um não é a verdade de outro, nós estamos querendo apenas hipervalorizar vaidosamente o que seria uma opinião. E a opinião ela deve ser respeitada como uma opinião e não necessariamente como uma verdade. E o que é opinião? Opinião é um discurso interno, que só é possibilitado a partir de uma palavra. E essa palavra é uma nomeação, conforme nós falamos a partir de Aristóteles, que torna um objeto falável, um objeto como algo existente, como um objeto social, passível de uma realidade, de um significado. E é a partir das opiniões que nós conhecemos a consciência humana individual. Portanto, quando nós falamos de opiniões, nós não podemos deixar de entender que as opiniões, primeiro, formam os predicados. O que é isso? Predicado é uma qualidade que nós damos a um objeto, a uma substância. As opiniões também são caminhos seguros para que eu possa conhecer aquele que nomeou. Isso é, o sujeito, a forma como ele organiza as coisas. E as opiniões também, elas criam imagem representativa sobre si mesmo, sobre o mundo, e essas imagens é que vão determinar o comportamento, porque ele vai dar a essa opinião o status de verdade. E por que as pessoas brigam pelas opiniões? Elas brigam exatamente porque perdem o objeto do que estão se discutindo e por muitas das vezes essas pessoas são tomadas pela falta de pensamento concreto. Alguém que estudou sobre isso inventou um efeito chamado Dunning-Kruger. Sim, é um efeito que a pessoa desconhece a própria ignorância, ou seja, ela não conhece a falta do seu pensamento complexo e começa a adotar as suas opiniões como se fossem verdades indiscutíveis, dogmáticas no campo da revelação, inclusive. Um pensador que estudou as crenças foi o Lippmann. Ele escreveu um livro chamado Opiniões Públicas e disse a seguinte frase, vamos lá. O que cada homem faz está baseado não em conhecimento direto e determinado, mas em imagens feitas por ele mesmo ou transmitido a ele. O que o Lippmann quis dizer? Ele quis dizer que não necessariamente o comportamento humano
ele está ligado ao conhecimento que aquele humano tem sobre um determinado objeto. Vou dar um exemplo. Alguém pode conhecer todos os malefícios do tabagismo e ainda assim ser determinado ao comportamento tabagista, justamente porque é uma imagem transmitida para ele, é uma opinião dele, independente do seu conhecimento. Então, mais uma vez, nós temos a prova cabal de que nós não somos exatamente animais racionais o tempo inteiro. Porque, de acordo com o conhecimento, não faríamos inúmeras coisas, mas que, de acordo com as opiniões, nós fazemos. E por que temos que estudar as opiniões? Porque as opiniões, elas na verdade formam porque as opiniões, elas formam exatamente a ligação entre o que se pensa e o que se faz. Então a diferença entre o que se pensa e o que se faz é mapeado pela opinião. Uma outra pessoa que estudou sobre as opiniões deu pela primeira vez o nome dessas opiniões de crenças. Esse foi o Milton Rockich, que em 1981 lançou o seu livro que falava sobre as crenças, os valores e as atitudes. E ele dizia que as crenças, elas existem e elas se formam de modo complexo e que necessita ser estudada para entender o porquê que as pessoas pensam de jeito, mas se comportam de outro. A psicologia cognitiva, então, ela entra pelo campo da psicologia da cognição social para explicar exatamente essas diferenças. E como que começamos a estudar as crenças? Nós começamos a estudar as crenças a partir do behaviorismo radical, que dizia que as crenças, elas nascem da autopercepção, da psicologia da primeira pessoa, ou seja, da forma como nós dizemos que nós somos. Então, as afirmativas do tipo, estou com fome, estou com frio, sou inteligente, sou ignorante, sou bonito, sou feio, sou esquisito, formam a psicologia da primeira pessoa, que é a maneira que a pessoa expressa a opinião sobre si. Essas formam as primeiras crenças. E é a partir dessas primeiras crenças que nós conseguimos fazer as crenças e as afirmativas sobre a terceira pessoa, que são as afirmativas ou a psicologia da terceira pessoa. Que é a partir do momento que eu entendo que eu sou feio, que eu sou bonito, que eu sou inteligente, que eu sou alegre, que eu sou triste, que eu consigo dizer o que as outras pessoas são. Aqui, pessoal, nós conseguimos, inclusive, fundamentar-se a partir da res costa, da res extensa, a influência mútua entre as nossas relações interpessoais com a nossa autopercepção. De modo que a autopercepção criam as relações interpessoais a partir da psicologia da terceira pessoa. Então vamos às definições de crença. Adotamos essa definição de crença. Vamos lá. De acordo com Krieger, professor Helmut Krieger, crença é toda e qualquer afirmativa feita por uma pessoa, originada de sua experiência, que pode ser a da percepção ou da cognição. E agora é importante a gente dar uma paradinha aqui, tá? É importante para que a gente possa distinguir crença de fé. Sim, quando nós falamos de crença, o senso comum pode até confundir fé com crença. Só que a fé, ela é um objeto transcendental, é um objeto oriundo da dogmática. Qual é a natureza da fé? A natureza da fé é a revelação. Ela não está no campo da cognição. As crenças, elas têm a sua natureza cognitiva, ou seja, são as afirmações que eu faço a partir das minhas experiências, da minha cognição. Enquanto a fé são afirmações que eu faço a partir da revelação, que não necessariamente tem a ver com a minha crença, que não necessariamente tem que ter passado pela minha experiência. Pode ser apenas um objeto de fé. Então, a natureza das crenças, ela necessariamente é cognitiva.
Uma outra forma de analisarmos as crenças é a partir da sua topografia. Qual é a topografia da crença? De acordo com o professor Helmut Krieger, as crenças elas podem ser apresentadas, elas podem se apresentar de algumas maneiras. Pelo modo de apresentação, afirmativa ou negativa, ou seja, as crenças elas podem afirmar alguma coisa ou negar alguma coisa. Elas têm modo de tempo, ou seja, ideológicas ou utópicas. O que seriam as crenças ideológicas? São aquelas interpretações que eu faço dos objetos que existem, que elas estão atravessando o nosso tempo, nosso espaço. E as utópicas são aquelas que são do nosso desejo, no campo do imaginário, no campo da imaginação, mas elas também podem ser estudadas. As crenças também podem ser do modo de qualidade, ou seja, descritivas ou prescritivas. O que isso quer dizer? Elas podem descrever o que os objetos de fato são, ou elas podem ser normativas. As normativas são as prescritivas, as crenças do que você deve fazer e o que você não pode fazer. As crenças também podem ser do modo de enunciado, campo do necessário ou do contingente. O necessário é aquilo que é o central da substância e o contingente são as decorrências disso. E elas também podem se apresentar no nível de consenso, ou seja, o modo como elas são aceitas ou o modo como elas são rejeitadas. De acordo com Milton Roquiche, as crenças, além da topologia, elas também têm uma tipografia. Existem tipos de crenças. E de acordo com Milton Roquiche, que é o que nós utilizamos para descobrir as crenças de uma pessoa de determinado objeto, ele propõe que nós analisemos os tipos de crença em A, B, C, D e E. Vamos lá? As crenças do tipo A são as crenças primitivas com consenso 100%. Ou seja, são as crenças próprias, as crenças vindas da experiência, são incontestáveis e são referentes ao próprio eu. As crenças do tipo B são crenças do tipo consenso zero. Elas também são referentes a mim mesmo, mas, no entanto, elas são passíveis de controvérsias. Elas não precisam que outras pessoas acreditem nela para que elas existam. As crenças do tipo C são crenças do tipo de autoridade. Elas são incontestáveis e elas exercem influência no desenvolvimento humano, mas elas não são primitivas. As crenças de autoridade são aquelas que nós vemos costumeiramente sendo transmitidas, por exemplo, pela religião, pelos partidos políticos, pelas opiniões divulgadas em família. As crenças do tipo D são as crenças derivadas, portanto elas são ideológicas. Elas normalmente são derivadas das crenças de autoridade. De modo que, de acordo como eu me digo cristão, eu vou ter uma sequência de crenças que são derivadas de me denominar cristãos. E o último tipo de crença são as crenças inconsequentes, que são aquelas que dizem respeito ao gosto, do que você gosta e do que você não gosta. Pois bem, embora as crenças tenham os seus tipos, elas não estão à revelia na nossa mente. As crenças, elas além de existirem como objeto passível de ser analisado pela nossa consciência, elas se organizam em um sistema. Assim como os objetos da física, assim como os prótons, os nêutrons, os elétrons, eles não ficam vagando à toa, eles se constituem dentro de uma lógica ao qual nós chamamos sistemas de crença. E existem 3 motivos para acreditarmos que as crenças elas estão em sistemas. As 3 evidências são bem simples. Vejam comigo. Primeira evidência. Nem todas as crenças são igualmente importantes para alguém. O grau de importância que nós damos para uma crença, ela varia de acordo com a dimensão periférica e central, e isso diz respeito à individualidade. Segunda justificativa. Quanto mais central uma crença é, mais resistente elas são para as mudanças. Então, numa pessoa, aquela crença vai ser fácil de ser mudada e na outra, aquela mesma crença não vai ser fácil.
Por quê? Porque elas podem estar numa condição mais central em um do que no outro, embora sejam crenças, sejam afirmativas cognitivas. E terceiro motivo, quanto mais central for uma crença que mudou, maiores serão as repercussões no resto do seu sistema de crença. Então, quando alguém muda uma crença central, outras crenças vão mudar também. Se ela for mais periférica, poucas crenças mudarão com essa mudança, mas se ela for central, muito mais crenças irão mudar juntos. Desta maneira, podemos dizer que as crenças estão em um sistema e esse sistema tem uma lógica. E essa lógica, ela tem uma lógica de aceitação e de rejeição. Uma crença, ela pode ser aceita como ela pode ser rejeitada, de acordo com o seu padrão de utilidade. Pois bem, hoje acabamos de aprender sobre as crenças, as opiniões e o sistema de crença. Tudo isso habitando a nossa cognição e determinando o nosso comportamento, sendo um motivo de predisposição ao comportamento. Em breve, vamos mergulhar mais um pouco desse conhecimento. Até breve!